Alô pessoal, eu sou Antônio Andrade no quadro Alô Doutor no programa Geraldão e o Povo. E dessa vez é para responder uma pergunta e a curiosidade do senhor Valdemar. Muito preocupado com os lapsos de memória em relação ao uso excessivo dos celulares de modo geral. Claro, Geraldo, essa situação é assunto de preocupação não só sua, mas sim de todo o mundo de um modo geral. Vamos chamar isso assim, de uma maneira mais globalizante, porque uma das grandes empresas, que é a Capsky, que é uma cyber de segurança sediada no Reino Unido, começou a ter uma preocupação muito importante e fez um trabalho de fundamental importância, que foi avaliar com um questionário 6 mil indivíduos que usavam os smartphones durante o período de 1 hora por dia. Veja que interessante, foram analisadas 6 mil indivíduos da Finlândia, da Alemanha, do Reino Unido, da Inglaterra, da França, ou seja, da Europa Central e da Europa do Norte, de um modo geral. E o que é que observou no resultado? Sim, ele observou que nós atualmente, os indivíduos portadores do uso desses celulares, com esse uso de 1 hora diariamente, eles perderam um pouco a memória de longo prazo. Ou seja, o que é isso? Nós temos dois tipos de memória. Uma memória, de uma maneira resumida, uma memória do presente e uma memória do passado. Então, essa memória do passado foi a memória que houve sim uma avaliação e houve um pouco de alteração. Como isso você pode entender? Quando você recebe uma mensagem aqui agora, dentro de poucos instantes, essa mensagem passa para o passado, enquanto você recebe outra para armazenar. Então, para você ter uma boa memória, é preciso você esquecer. Isso é um dado já conhecido pela ciência. E quem faz essa ligação entre a memória do presente e a memória do passado é uma proteína chamada CREB. Esse trabalho foi que deu o Nobel em 1992 ao grande neurocientista, fisiologista Henri Kandel e sua equipe. E hoje o que é que se observou com essa pesquisa do cibersegurança financiada pela Capsky? Mostrou que que os indivíduos que têm essa fixação em relação ao uso dos smartphones de um modo geral, o que é que houve com isso? Você apaga, principalmente a memória visual, que representa em torno de 60%. Você necessita, na hora que você vai buscar essa imagem, pela grande velocidade da exposição, você precisa recorrer a um smartphone para você ter a lembrança imediata. Quer dizer, tudo isso, e nós sabemos que os grandes vilões da memória, para você manter uma memória hipervigilante, ativa, é que você não tenha boa qualidade de sono, não tenha depressão e principalmente o estresse. E diante de um aparelho desse, você passa a ter uma certa negligência diante do novo fato. E a cada momento que você recebe uma informação, aquela informação é deletada. Quando você vai buscar, não dá o tempo suficiente de você armazenar essa memória. Então, você precisaria de um HD, vamos chamar assim, de um HD externo. Ou seja, nós precisaríamos de um cérebro de suporte para manter essa memória do passado, essa memória de longo prazo. Com isso, as conclusões em relação ao projeto, que chamou um projeto importantíssimo, que é a iniciativa 2045, que acha-se que daqui a 2045, nós seres humanos teremos que portar um cérebro de apoio, ou seja, que vai guardar essas informações. E esse cérebro seria um cérebro externo. Nós vamos ter o cérebro interno e o cérebro externo. Então, isso ainda é um assunto de avaliação, de discussão, está em nível de projeto, mas nós já temos um sinal importante, que é esta avaliação de 6 mil pacientes, 100 mil pessoas que estão envolvidas diretamente com o mercado
da tecnologia, da mídia, dessa mídia que nós tantos utilizamos. Você tem uma facilitação pela informação e uma comunicação em tempo real. Porém, você está perdendo aquelas habilidades, que é uma habilidade fantástica. Você sabe que a memória é uma das funções do cérebro do indivíduo de mais preciosidade. Nós temos um dado importante em relação a tudo isso. Nós temos que refletir e passar a usar com mais parcimônia, com mais cuidado, ou seja, a prevenção de tudo isso. Não veja bem a nossa informação. Nós estamos trabalhando com informação científica, com informação sabidamente orientada. Nós não estamos contra nada da evolução. Então, para que a população, eu estou falando para você. Então, não estão falando aqui de hipótese que eu criei ou que deve ser criada. Nós estamos falando de coisa séria, da neurociência, produzindo e prevendo o futuro. Para isso, dá para dar melhor qualidade e proteger a você. Eu sou Antônio Andrade, no quadro Alô Doutor, do programa Geraldão e o Povo.